Gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Mateus capítulo 9, versículo de número 35. Estamos encerrando este mês de outubro, falando sobre a visão da igreja Somos Filhos, e o tema desta noite é uma igreja relevante. Uma igreja relevante. Pode voltar lá no tema, uma igreja relevante. Qual o significado de relevante? Que sobressai ou ressalta, saliente, proeminente, de grande valor ou interesse, importante. Então, uma igreja relevante, ela sobressai, ela ressalta, ela é saliente, é de grande valor ou interesse, ela é importante. Uma igreja relevante é impactante no mundo e não impactada, se destaca no testemunho, vive o relacionamento familiar, vive o social com amor, as características de uma igreja relevante, vive uma comunhão profunda, é uma igreja discipuladora, é uma igreja que a manifestação de Deus é constante. Tem uma frase aqui muito interessante sobre isso, que diz assim: relevância não se mede com número na escala de crescimento de membros em uma igreja, mas com os resultados da sua atuação na vida das pessoas. Uma igreja relevante, ela é importante na vida das pessoas. Uma pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, a primeira pergunta é: estamos em uma igreja relevante? Essas características que eu disse aqui, de uma igreja relevante, algumas características. Agora a pergunta é: estamos neste momento na igreja Somos Filhos, ela é uma igreja relevante? Uma igreja discipuladora? Uma igreja que tem comunhão entre os irmãos? Que a manifestação da presença de Deus é constante? São características. Mas a segunda pergunta é, diga-se comigo, eu sou um cristão relevante? Diga para o seu irmão, você é um cristão relevante? Diga para ele. Porque a igreja é relevante se eu sou relevante. Porque nós somos a igreja. Então essas características da igreja relevante são características que nós temos que ter em nossas vidas como cristãos. E não somente dentro da igreja. No seu trabalho, na escola, na sua casa, na sua vizinhança, aonde você estiver, para onde você for. Então vamos aprender um pouquinho, por isso que eu pedi para você abrir esse versículo, Mateus 9:35, aprender um pouco com Jesus. Veja o que diz lá em Mateus 9:35. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Então nós já conhecemos a história de Jesus, aonde ele passava, ele se compadecia das pessoas, enfermas, endemoniadas, pobres, ricos, religiosos. Ele chegou a falar para os religiosos, eles são ovelhas sem pastor. Jesus, ele pregou para muitos religiosos e muitos se converteram, Nicodemos entre outros. Então Jesus se preocupava com todo ser humano, não é só com os judeus, com todo ser humano que passava sobre o caminho de Jesus, não importa a religião, quem era, a raça, nada, ele se importava, compadecia, ouvia o grito, o gemido de socorro de cada pessoa. Diz aqui que ele se compadecia dos que estavam aflitos e abandonados. Agora, como diz o apóstolo Paulo, que nós devemos ser como Jesus, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. E a pergunta que eu faço para nós nessa noite é: nós somos cristãos relevantes como Jesus?
Nós compadecemos de todo tipo de pessoa que vem, que aparece na nossa frente aflito, quer nós gostamos ou não, quer ser do nosso time ou não, da nossa raça ou não, da nossa igreja ou de outra denominação, da nossa religião ou sem religião, ou ateu ou o que for. Jesus veio dar a sua vida por todo ser humano na face da terra, até por Hitler, por os muçulmanos, por todos. Pastor, se não quiser se converter, a salvação é por Deus, mas ele morreu por todo ser humano. A maneira de Jesus entender a relevância da igreja é simples. Ela é relevante na medida que traz sua resposta para as necessidades dos indivíduos em todas as suas dimensões. Você sai daqui depois, não é somente aqui dentro, faz parte aqui dentro, mas quando você sai dessa porta, já encontra ali um morador de rua, um nóia, como a gente chama, né? Nossa, eu não aguento esse nóia. Claro que nós temos que muitas vezes se esquivar de muitas pessoas por segurança, mas de repente nós escolhemos pessoas a quem nós vamos ajudar. E algumas perguntas que eu faço para nós meditarmos nessa noite, a primeira delas é: medite. Se você é um cristão, se nós somos cristãos relevantes, qual é nossa resposta para o coração aflito? Pense em pessoas que convivem ao seu redor, vizinhos, amigos de trabalho, família, irmãos de igreja, que estão aflitos neste momento, depressivos, ansiosos, angustiados, enfermos, endemoniados. Para aquele que sofre injustiça, para aquele que sofre de enfermidade, para a questão moral e ética de uma sociedade. A frase deste pastor da Paz Church, que é o pastor Luiz Almeida, essa frase é muito importante, eu achei que ela diz assim: ser relevante é fazer do melhor modo ao seu alcance. Então, aquilo que você sabe fazer ao seu alcance, influenciar alguém com os seus atos de fé. Diga para o seu irmão assim: você tem fé onde você está? Diga para ele. Tem uns irmãos que são crentes 007. O que é isso, pastor? Escondidos. Pastor, eu estou 10 anos no meu trabalho, ninguém sabe que eu sou crente. Escondido. E não se dê falar, colocar uma camisa, eu sou crente. Não. As pessoas enxergam Cristo em você. As suas atitudes, como nós aprendemos aqui sobre as bem-aventuranças. Ajudar o outro, orar por um amigo, atender um necessitado, demonstrar atenção para com seu irmão doméstico na fé. Muitas vezes a gente nem por irmão que está do nosso lado, a gente se importa em ajudar, em orar por ele. Nós temos que imitar Jesus. Jesus era capaz de ouvir o grito de socorro e compreender que aquele que grita por socorro é como uma ovelha cansada, desgarrada, perdida, exausta, quase morta. A resposta de Jesus só alcança os indivíduos na medida que sua igreja tem a sensibilidade para ouvir o grito de socorro do seu próximo. Outra pergunta que eu faço para nós: estamos sensíveis ao grito de socorro das pessoas lá fora? Ou você está fugindo dos gritos de socorro do seu próximo? Independentemente das quais são as circunstâncias que fazem com que uma ovelha se perca do rebanho, o pastor sempre vai atrás dela. Você quer um exemplo? Quantos aqui já tiveram momentos em sua vida que você desviou, errou, tropeçou, caiu, e Deus foi lá, te levantou, fortaleceu tua vida e te abençoou? Levante sua mão junto comigo. E por que nós não fazemos isso para com o próximo? Por que a gente julga? Por que a gente começa a falar: ai, caiu? Deus colocou a mão, deixa Deus agir, está passando pelo processo. O foco da igreja é ouvir os gritos de socorro, venham eles de qualquer parte, não estou falando só dentro da igreja, de qualquer parte. Uma pesquisa sobre influência social nos Estados Unidos constatou que apenas 3 a 5% das pessoas têm um chamado integral para a área da religião. Você quer um exemplo? Quantos aqui trabalham integral na igreja? Levante sua mão. Nem o pastor Lipe, por enquanto. Mas a pesquisa diz que 97% dos cristãos
são chamados para influenciar em outras esferas. Na mídia, nas artes, política, negócio, família, educação. Quem é que trabalha em escola? Levante sua mão. Deus te chamou para ser influência lá. Cristãos lá que proclamam Cristo. Na escola, quem é que estuda em escola? Levante a mão. Galerinha. É lá na escola. Devemos influenciar as pessoas aonde a gente possa estar. Romper essa bolha de religião que nós aprendemos da religião, de ficar em 4 paredes, sai daqui e é só nós, é só os irmãos. Paz, irmão. Aí a pessoa do lado, nem Deus te abençoe, né? Ele, de outra igreja, às vezes nem irmão é primo, né? E nem primo é desviado. Ah, não é da minha igreja, não vai para o céu. Não é da minha igreja, é primo. A gente faz acepção de pessoas. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 19. Olha o grito de socorro que lá fora está clamando para nós, os filhos e filhas de Deus. Romanos 8, 19 diz assim: a natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Sabe tudo que você está vendo lá fora, no seu trabalho, na sua família, na sua escola, tudo isso que muitas vezes a gente vira os olhos. Eu estou salvo, glória a Deus, eu e minha família, se crer, eu e minha família seremos salvos. Isso é salvação individual, é com eles. Eu não falo nada, eu não oro, eu não ajudo. Há um grito de socorro, de gemido, de ovelhas que estão lá fora, machucadas, feridas, esperando, sabe quem ajudar? Aí fala assim, é vocês pastores. Não, diga para o seu irmão, é você. Diga para ele, é você. Diz aqui o apóstolo Paulo que eles esperam que os filhos de Deus sejam revelados. Sabe que aquela pessoa do teu trabalho que está chorando, o casamento está sendo destruído, sabe o que está esperando? Você se revelar. É você dar uma palavra de conforto para ela. É você orar por ela. Sabe, na escola, jovens, aqueles noia, vamos falar noia, né, assim, porque vocês falam, aquele pessoal que só usa droga, a vida destruída, a família destruída, pais que agridem muitas vezes, estão esperando vocês, os filhos e filhas de Deus se manifestarem, na sua família, onde você está. A criação espera, geme como dores de parto. Diga assim, eu vou se revelar como filho de Deus. Uau! E uma igreja relevante precisa ter o amor de Jesus. João capítulo 13, versículo de número 35, diz assim, Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Todos lá fora e aqui nos observam. Nós somos cartas vivas, diz a palavra de Deus. Nos observam para ver se a gente se ama, se a gente se ajuda, se levanta um ou outro. O que nós falamos lá fora a respeito de nós mesmos. E também se nós amamos aqueles que estão lá fora, o próximo. Nós cumprimos o mandamento de Deus de amar o próximo como a si mesmo. Um exemplo que dessa igreja, irmãos, e que nós oramos, diga assim, que isto permaneça. Essa igreja tem amor palpável. Tem muitas pessoas que vêm aqui, e não muitas vezes porque foi entregado um papel na mão, porque elas ouvem, e não acreditam, até chegar aqui. E tem uns irmãos que eu convidei para vir aqui, que falam assim, pastor, eu não acredito, isso vai acabar. Não. Aí depois, passa 2, 3 meses, não acabou, aqueles irmãos não param de ligar para mim, aquele Antônio lá, ele não para de ligar para mim, ele se preocupa. Quem é que percebeu isso nessa igreja? Levante a mão junto comigo. É fruto de uma igreja relevante. Então isso não deve acabar, é um exemplo que todos observam e vêm aqui, ver se verdadeiramente é uma igreja relevante. E devemos estar sensíveis para ouvir os gritos, muitas vezes,
inaudíveis dentro aqui da igreja, irmãos. De repente a pessoa que está do seu lado está passando muita dificuldade e muitas vezes tem vergonha de falar, passando dificuldade financeira, no trabalho. Que Deus possa nos usar aqui dentro da igreja. Isso chama o quê? Amor fraternal, que é o amor entre irmãos. Aqui nós falamos um pouquinho lá de fora, já voltamos para fora, mas eu quero falar um pouquinho sobre o amor fraternal. Diga para o seu irmão, você me ama? Aí seu irmão, claro que eu te amo, é a mesma coisa que, né, Pedro para Jesus, claro que eu te amo. Só que o amor fraternal tem características também, e muitas. E algumas delas, nós vamos falar nessa noite, e a primeira delas está em 1 João 3,16, João é muito duro no amor fraternal, e diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Olha o que Jesus diz, João diz para a igreja: vocês dizem que se amam, de boca. Só que tem muitos que têm muita condição financeira muito boa, e vê a pessoa passando necessidade dentro da igreja, e não ajuda. E diz aqui, e é muito forte, né? Não se compadecer dele, como podemos permanecer nele o amor de Deus? Então João diz que não permanece o amor de Deus dentro de uma pessoa que não ajuda o seu próximo. Então não é só de boca. Por isso que quando a gente faz muitas vezes as coisas na igreja para ajudar o próximo, nós vemos que aqui é uma igreja relevante, como a igreja se move. Pelo WhatsApp apenas, nós conseguimos tudo aquilo que nós precisamos, porque nós somos uma igreja relevante. Você crê nisso? Você é um cristão relevante. E olha que Paulo diz em Gálatas capítulo 6, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Olha que Paulo diz aqui que nós devemos restaurar o nosso irmão com mansidão, com amor. Não muitas vezes com querer ser justo. Se o irmão chegou para você e falou assim: pastor Felipe, eu pequei, eu caí feio na pornografia. Ah, seu pecador do inferno, vai para o inferno, se arrepende. E outra coisa, se é do louvor, 50 meses de banco, disciplina, fica lá no fundo, para todo mundo ver, e além disso, vem aqui na frente e pede perdão para a igreja. Expõe a pessoa, acaba com a pessoa. Você errou? É claro que vai e não peques mais. Tem uma consequência o seu erro de pecado. Nós vamos orar. Deus vai te restaurar. Você vai sair dessa pornografia. Você vai sair desse vício. Você vai sair disso. Deus vai te abençoar. Vem aqui, vamos orar junto. Vem aqui, Tiago, vamos orar junto aqui com o irmão, que está precisando. Vamos orar junto. Uau! Levar os fardos pesados uns dos outros. Por isso, diga para o seu irmão, nunca fique só. Diga para ele, nunca fique só. Salomão diz que é tolice. Solidão é tolice. Eu não preciso de ninguém, é eu e Deus. Não existe isso. A igreja é 2 ou 3. Não existe isso, irmãos. Tem momentos de solidão com Deus. Tem momentos que nós ficamos sozinhos por alguma circunstância. Mas isso chama-se orgulho. Quebre isso. Abra o seu coração. Confesse os pecados para o seu irmão, como diz a palavra de Deus, para ser perdoado e curado. Confie em alguém. Tem pessoas aqui que você pode confiar. Número 3, Tiago capítulo 4, versículo 11. Características do amor fraternal é: não fale mal uns dos outros. Para de fofocar. Para de ficar nos cantos, nas redes sociais, onde quer que for, falando mal do seu próximo, quem quer que seja.
Ah, pastor, mas é para orar. Sabe? É para orar. Eu chamo, falo assim, Felipe, eu queria falar uma coisa do pastor Tiago aqui, mas é para orar, tá? Uma coisa que eu vi aí, é para orar. Para orar é... Nem orar você orou antes de falar. E nem vai orar. Quem ama não fala mal. E quem ama, se alguém vem falar mal de alguém para você, se você corrige a pessoa com amor, com mansidão, na hora. Como pastor? Você pode, de repente, falar, irmão, não faça isso, é errado, né? Ou você pode pegar, de repente, e falar assim, vem aqui, Jonas, vem aqui, o Igor falou um negócio de você aqui, eu quero confirmar. Irmão, se você vê a cara do Igor quando eu falar isso, não precisa não, não falei nada. Faça isso com uma pessoa, quer ser no seu trabalho, na sua família, na igreja, onde for. Quando a pessoa assim, quero falar um negócio para você de fulano. Ah, peraí, deixa eu chamar o fulano. Ele não está aqui? Não, chama aqui no WhatsApp. Ô fulano, a pessoa aqui está falando aqui de você aqui, é verdade? Sabe o que vai acontecer? Nunca mais essa pessoa vai te procurar. Você não vai ceder o seu ouvido para fofoca. Tem gente que fala assim, não, eu só ouço, e sai, entra por aqui, sai por ali. Eu só ouve, é? Você gosta de ouvir. Não faça isso. Isso afasta você da comunhão com Deus. E por último, 1 João 4,20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é o quê? Mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Como é que eu posso falar que amo a Deus, se eu não amo alguém da minha família? Se eu não amo algum de vocês? Amo só alguns eu não converso, não vou com a cara, peguei uma bronca porque falou, não perdoo. Quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo, levante a mão junto comigo. Então ame até os seus inimigos. Agora você pegou pesado, pastor. Então, seremos como Cristo. O mandamento de amar o próximo não é só amar o próximo que está do seu lado aqui dentro da igreja. Não é sobre isso que está falando. O próximo é todo ser humano. E amar não é o amor que você tem pela sua esposa, o amor fraternal, mas o amor de respeito, o amor pela alma da pessoa. E se você perguntar, pastor, quem é meu próximo? Da minha família, da minha igreja, da minha... Não, próximos são todos. Na parábola do bom samaritano que Jesus conta, quando um religioso chega para Jesus e fala dos mandamentos, né, querendo ali provar Jesus, e pergunta para Jesus, então quem é meu próximo? E Jesus conta uma parábola, que um homem estava caminhando na estrada de Jericó, e os ladrões vieram e bateram, roubaram ele e deixaram ele na beira da estrada, tudo machucado, a ponto de morrer. Se você olhasse, é como se estivesse morto. Aí passa um sacerdote. O sacerdote é o pastor, vamos dizer assim, um líder religioso. E passa ali e vai para o outro lado da rua. Passa de largo, de longe, e deixa lá. Aí vem o levita, que era aqueles que trabalhavam no templo. Todos os que trabalhavam no templo, e olha, e também se desvia. Aí vem o samaritano, e vê aquele homem, passa remédio nas feridas dele, cuida dele, coloca em cima do seu animal, leva para uma hospedaria, e chega na hospedaria e diz assim, olha, ele vai ficar aqui hospedado, e vou te dar mais um dinheiro ainda, para se precisar ficar mais. E deixa aquele homem ali na hospedaria e vai embora. Agora nós perguntamos, aí ele pergunta para Jesus, né? Deixa eu ler aqui em Lucas 10:36 para que você entenda. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Agora, a pergunta é, por que o religioso, o sacerdote, não foi ali? Porque a lei dizia que se tocasse na pessoa morta, ele ia ser contaminado. Ele, o levita, a mesma coisa. Segundo, porque ele era o quê? Uma pessoa estrangeira. Então eles não tocavam.
Terceiro, que eles estavam preocupados que tinha o ensaio do louvor, o levita, né? Então tinha que ir para o ensaio, tinha que ir para a igreja, tem que fazer a obra de Deus, não tem tempo para cuidar disso. Que muitas vezes a obra de Deus é mais importante que o nosso próximo. Aí vem o samaritano. Você sabe quem era o samaritano? Aqueles que os judeus mais odiavam. Para você ter uma ideia, uma oração que o pai ensinava para a criança judia, e muitos fazem até hoje: obrigado, Deus, por tantas coisas que ele falavam e por não nascer samaritano. Por isso, quando Jesus vai naquele encontro na estrada ali de Samaria, no poço de Jacó, com a mulher samaritana, o pastor Felipe pregou esses domingos atrás, e ele senta aquela mulher, ele senta no poço, os discípulos vão comprar alimento, e quando os discípulos voltam, Jesus está conversando sozinho com aquela mulher, os discípulos se escandalizam. Por quê? Primeiro, que um judeu não conversava sozinho com uma mulher. Jesus veio quebrar todo o paradigma, né? Segundo, que era uma samaritana, inimiga deles, era como um porco para eles, nojento. Aí os discípulos não acreditavam, porque Jesus veio para todos. Quando Jesus cura os 10 leprosos, diz que um só volta para agradecer, e esse homem era samaritano. E samaritano aqui, para nós, é aquele que não merece a nossa ajuda. Ah, pastor, tem gente que não merece. Se eu soubesse que aquela pessoa fez para mim, e o que fizeram para o nosso Senhor e Salvador? O que fizeram para Jesus naquela cruz? E antes de pendurar ele naquela cruz, que Jesus disse em cima da cruz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E aqui é o ponto mais difícil. Para a gente ser cristãos relevantes, nós precisamos perdoar e amar. Como Jesus disse: ame e abençoe, deseje o bem para os seus inimigos, aqueles que te perseguem, que te fazem mal. Pastor, é fácil? Não. Eu não estou falando que é fácil. É um dos mandamentos mais difíceis de se cumprir: amar aquele que nos fazem mal. Mas dobra o seu joelho, libera perdão e pede para Deus abençoar. Você vê que a sua vida vai virar 100%. Que 1 João 4,19 diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando nós entendemos que Ele nos amou primeiro, sem a gente merecer, sendo nós inimigos, sendo nós pecadores, que nos ama ainda, sendo a gente pecador ainda, quando a gente entende isso, que a graça dele é sobre nós, que Ele tem misericórdia sobre nós, a gente passa isso para o próximo, estende as mãos de amor. Entendemos que todos nós temos valor, que ninguém é perfeito, que todos nós caímos, e aquele que está em pé, cuide para que não caia, que todo pecado é ruim, não tem pecadinho e pecadão. Seu irmão caiu em adultério, o seu pecado de falar mal do próximo é pecado também. Quando você olha e deseja alguém, também é pecado. Quando você tem então não existe isso, irmãos. E que Jesus morreu por todos, até pelos nossos inimigos. Então nós não devemos fazer acepção de pessoas. E para concluir, eu achei muito interessante essa frase de um livro que diz assim: ao ver um coração sensível, Jesus derrama a sua graça sobre aquele que será a porta da paz pela qual Ele derramará a sua paz. Quando Jesus vê um coração disposto a amar, a ser relevante, a amar o próximo, a perdoar, a estender as mãos para a humanidade, Ele derrama sobre nós uma unção, Ele nos usa, nos capacita, enche-nos do seu Espírito Santo. Deus despeja seu poder na medida em que seus filhos estão disponíveis para fazer a diferença nessa terra. Ele não derrama seu poder para que seus filhos fiquem parados, sem multiplicar e sem ajudar o próximo. O pastor Tiago pregou sobre avivamento. Sabe quando Deus vai trazer o avivamento se a gente ficar, né, pastor Tiago, estagnado, parado, sem ter vontade de ajudar o próximo, de fazer a obra de Deus? Por isso que o pastor fala assim: por favor, gente, se levantem, orem, busquem. Deus tem algo para derramar, mas a gente precisa estar disponível.
E Ele tem uma promessa para nós, irmãos, a gente sente, sabe disso, tem algo grande, já está vindo, está por vir. Mas diga para o seu irmão, seja disponível, diga para ele, diga para o irmão do seu lado, se disponha. Mas para encerrar e a gente orar, este versículo, João 14, 21, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Uau! Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que se a gente guarda os mandamentos de Deus, procura obedecer, o amor de Deus está em nós, e Ele diz que nos amará, é outro tipo de intimidade. Ele vai se manifestar em nossas vidas de maneira diferente. É uma manifestação de Deus sobre a minha e a sua vida. Por isso que eu perguntei, quem quer ser cheio do Espírito Santo? E todos levantaram a mão. Deus quer se manifestar sobre a minha e a sua vida. Mas seja disponível. Seja um cristão relevante no seu trabalho, na sua família e aonde quer que você for.